O seu direito agora vai ter um tratamento especial aqui no BG, porque ela é especial. A partir de hoje, você envia a sua dúvida e a gente explica tudo direitinho, toda segunda-feira, toda sexta-feira. Ela, doutora Emília Correia, respondendo a sua pergunta. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Emília. Boa tarde, Sérgio. Sempre bom estar aqui. Boa semana, querida. Para você também, viu? Amei o que você disse aí, né? A questão da superação, de não se esquecer o que viveu para poder não, né, mais uma vez não cair de repente, alguma coisa assim, né? Pelo contrário, não vamos esquecer de 2020, que 2020 para mim sirva até de lição. Exato. É uma grande lição. Porque essa experiência que nos permite não errar mais ou sofrer menos de alguma coisa que a gente sofreu demais sem precisar, né? Por isso é que eu sou seu fã, doutora Emília. Vamos lá, querida, vamos começar de um jeito especial com uma pergunta de vídeo, é isso, gente? Então, vamos direto ao assunto. Pergunta aí, por favor. Eu sou Joyce Silva, eu sou de Salvador. A minha pergunta é, aquele trabalhador que teve o seu salário, o seu pagamento, né, suspenso durante a pandemia, ele vai receber o 13º salário? Interessante essa pergunta. E aqui já vai, viu, Sérgio, a resposta. Porque, veja, teve muita gente que teve o seu contrato suspenso, né? Mas não deixou de receber pelos recursos federais. Foi suspenso, mas está recebendo. Essa suspensão, atenção vocês agora aí, vai realmente dar uma queda no recebimento do seu 13º. Ele vai ser proporcionalizado, tá? Porque o 13º é de quem trabalhou os 12 meses. Como houve uma suspensão no contrato, lógico, na questão de quem realmente teve seu contrato suspenso. Não vai receber integral, vai receber proporcional. Explicadinho, né, doutora? Bem explicadinho, sabe por quê? Deixa eu falar outra coisa. Pois não. Vai que a pessoa, aquele contrato, o empregador e o empregado, porque é um acordo entre eles de suspender ou não, suspendeu durante 6 meses, 3 meses, 4 meses. Então, esses 4 meses de suspensão não vai contar para o recebimento integral do 13º. Precisa esclarecer muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Bota no telão, por gentileza. Meu nome é Célia Mello, eu sou de Paulo Afonso. Estou fazendo umas compras natalinas para os meus sobrinhos e gostaria de saber, caso eles não fiquem muito satisfeitos, qual o período que eu tenho para troca. Olha a outra aí. Bem-vinda, Célia Turista. Verdade. Sabe por quê também? Porque estamos em compras natalinas, né? Verdade. Aí, nesse caso aí, veja, não existe uma lei que determine o período da troca, a obrigatoriedade da troca. É uma política que é feita pelo lojista, né? Presentes natalinos, normalmente os lojistas fazem aquele período de troca logo depois, porque todo mundo recebe muito presente, às vezes ficou apertado, às vezes ficou folgado, e aí já existe essa política, mas não tem na legislação. É uma coisa realmente do lojista. E eu recomendo que seja assim, porque facilita muito a vida, sabe, Sérgio? Do consumidor. A gente ganha um presente, a pessoa comprou com todo amor, todo carinho, mas ficou folgado no Sérgio, ficou folgado na Emília. Né? Não deu certo. Aí, o que é que acontece? Logo depois desse período natalino, dá para trocar sim. Se tiver problema, aí pode ser até questionado para a gente ver o que é que vai fazer a partir dali. Mas dá sim, porque os lojistas têm feito isso. Boa, doutora. Tem mais participação? Coloca no telão, por gentileza. Meu nome é José Mangueira Nascimento, moro no bairro José Corrado de Araújo, tenho plano de saúde, sou aposentado e eu queria saber se eu tenho direito ao teste do Covid-19 gratuito. E a garotada se diverte. Tá vendo aí. José Ayrton, tem sim, tem sim. E não só você, mas hoje, né, inclusive, Sérgio, tem testes de Covid que estavam vencendo. Eu nem entendo isso, sabe? Já estavam prestes, muitos vencidos. Tem sim direito, senhor Ayrton, tem, claro, independente dessa situação, o senhor tem direito, se fez um trabalho nesse sentido, tem uma visão de um trabalho ok, mas tem outra visão que ficou meio obscuro. Por exemplo, por que tantos testes estão sendo vencidos? Não houve um cálculo, não houve alguma coisa, mas respondendo sua pergunta direta, tem direito sim. Rapidinho, mais uma pergunta, doutora Emília. Eu sou Alexandre Manuel da Silva, moro de aluguel, sou de Maceió e queria saber, nesse período de pandemia, se o proprietário da casa pode fazer o reajuste do aluguel. Olha aí, Sérgio, mais uma muito interessante. Alexandre, é o seguinte, olha,
Esse tempo de pandemia, claro que eles até podem reajustar, mas não é sensato, não é de bom senso. Há uma recomendação do Ministério Público, há uma recomendação das instituições no sentido de se conversar, de se renegociar. Mas, se caso ele aumentar, ele até pode. Mas aí ele também corre o risco de perder aquele inquilino e de não conseguir outro, porque a situação está difícil, Complicada. Sérgio. Está muito difícil. Então, por lei, ele pode, mas o bom senso manda que se converse, que se ajuste, que se reajuste, ou que se reduza, melhor dizendo. Tem proprietário, inclusive, que tem até, nesse período, suspendido o pagamento, porque está vendo a situação do inquilino. Vamos Isso conversar. é de maravilha, é uma maravilha. Vamos isso. dialogar, né? Doutora, mais uma pergunta, por favor. Eu sou Jéssica Lima, sou funcionária pública contratada e eu gostaria de saber se com a reforma da Previdência, essa reforma trabalhista, quais são os meus direitos a partir de agora? Jéssica, esses direitos, o básico, eles não foram alterados, não. Tá? Direito a férias, a 13º, tudo isso se mantém. Né? O contrato de cada um vai dizendo, às vezes é contrato temporário, às vezes é contrato por tempo indeterminado. Né? Tem contrato que, por exemplo, esses funcionários de cargo de comissão, eles não têm quase nenhum direito quando a coisa se extingue. Não sei se é o caso dela, mas os direitos básicos, eles se mantêm. O que aconteceu de diferente nessa história é que a mudança, a reforma trabalhista, deu mais condição do empregado conversar com o empregador e fazer acordo antes de judicializar. E isso, certamente, é bom, mas é bom também estar acompanhado, porque tem gente que acha que o empregador sempre é o carrasco. E, às vezes, né, há um equilíbrio aí que nem é tanto assim, mas é bom o bom senso. Esse acordo também, se for feito, não vai poder depois reclamar na justiça, é bom que se diga, mas os direitos básicos são mantidos. E há ótimos empregadores também. Ótimos né, empregadores. Pessoas Gente, maravilhosas. olha, eu acho que faz Gente parte da tão cultura, boa. sabe, Sérgio? Essa história de achar que o empregador é o mal de tudo. É mito, né? É mito. bobagem. Gente, tem empregadores que são melhores que muita gente da família. Por favor. Eu já conheci, viu? Bem por aí. Fechando, aliás, daqui a pouquinho vamos lembrar, só um minutinho, lembrar também das perguntas via Zap daqui a pouquinho. Sim. Agora sim, finalizando a última pergunta. Meu nome é Fábio dos Santos, moro junto no Médici 1, tenho 9 anos de assinada. Eu quero saber quantos anos falta para implementar nessa nova lei. É palmeirense. Eita, né? Fábio. Ei, Palmeiras. Fábio, olha, 9 anos não se tem direito, não, de aposentadoria, né? Houve algumas regras de transição. Essa é uma pergunta bem difícil de responder objetivamente. Por quê, Sérgio? Porque cada caso é um caso. Há algumas regras de transição, há a regra geral, né? Mas esse, com 9 anos aí, só para ter uma ideia, eu vi que ele é jovem ainda, não foi? Ele tem que ter, pelo menos, na regra geral, como homem, 65 anos. Porque tem que ter 65 anos e o tempo mínimo de contribuição de 15 contribuições. Isso aí é a regra geral. Eu acho que ele não se enquadra em nenhuma, então deve faltar ainda uns bons tempos para ele. Doutora, vamos lembrar, então, o nosso WhatsApp está à sua disposição, você pode participar conosco, nós gostamos muito da sua participação. Coloca para a gente na tela aí o 996-520105, 996-520105. Sua participação é fundamental aqui conosco e a doutora Emília Corrêa. Certo, doutora? Com certeza, bem bom estar aqui com você, viu, Sempre querido? bom, você também é muito agradável, muito simpática e muito admirável. Obrigado. Deus te abençoe, doutora. querido. Deus te Tchau, abençoe tchau. também, muito obrigado.